Tem uma palavra que está queimando meu coração, irmãos, desde a virada. Eu tenho mencionado ela em todos os momentos, que é o Salmos capítulo 1, que diz que eu e você somos bem-aventurados, que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que quando vier a seca nós não vamos sentir ela, nós não vamos agora secar, pelo contrário, na hora certa nós vamos frutificar. Só que o final é o mais impactante. O final diz assim: e tudo que ele fizer, em tudo que ele fizer, ele será próspero. Não diz que você vai ser próspero em algumas coisas, não. A palavra diz: em tudo que você fizer, você será próspero. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na vida da igreja, todas as coisas, ou seja, aquilo que você colocar a mão vai prosperar. O lugar aonde você colocar o seu pé vai prosperar. Aonde você chegar vai prosperar. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você. Sabe, então tinha essas 7 principais festas, né? A Bíblia chama elas também de santas convocações. Nessas 7 festas, irmãos, para tudo, ninguém pode fazer nada, todos tinham que participar, ninguém podia ficar de fora, todos. Então era uma convocação de Deus, era como se fosse uma espécie de um encontro marcado. Deus marcou o encontro, tal mês nós temos um encontro marcado. O que nós vamos fazer? Uma festa. Então começava lá, né? A primeira, a Páscoa. Você lembra que aconteceu no Egito, mas ela perdura depois, começa com a Páscoa. Deus diz, no tal dia, né, do 14 do primeiro mês, a Bíblia, que representa hoje para nós abril, naquele dia vai ser comemorado a Páscoa. Então, ali, primeiro encontro. Depois, no outro dia, já iniciava a festa dos pães ázimos, que é os pães sem fermentos. Durante 7 dias, eles comiam pão sem fermento. Depois dela, iniciava, né, ou melhor, no meio da festa dos pães ázimos, já começava a festa das primícias. A festa das primícias, ela durava 49 dias. 49 dias de festa. Quando terminava a festa das primícias, e não era só o término dela, né, fazia parte dela, que era então no dia 50, acontecia a festa de Pentecostes. Quando você lê Atos 2, e amanhã nós iniciamos a leitura de Atos, você vai ver o que acontece ali é exatamente no dia de Pentecostes. E eu estava pensando nisso agora à tarde. Se o Espírito veio no dia de Pentecostes, todos aqueles dias que eles viveram antes, eles estavam vivendo a festa das primícias, né? E foi algo poderoso que aconteceu. Mas enfim, dia de Pentecostes, festa de Pentecostes, essa era a 4ª festa. Então essas 4 festas, elas compunham, vamos dizer, o primeiro semestre, né? O primeiro semestre aqui do calendário judaico de festa. As 3 primeiras, vamos dizer, lá no primeiro mês, essa Pentecostes no terceiro mês. E aí agora lá no final do ciclo, né, no 7º mês, tinha outras 3 festas, que era a festa das trombetas, o dia da expiação e depois a festa dos tabernáculos. Essas 7 festas apontam, né, para esse ciclo anual de Israel. E todas elas, irmãos, eu não vou falar sobre todas, vou falar sobre os primícios, estou só aqui contextualizando você, para questão também de você conhecer e aplicar. Mas em algum momento nós vamos falar sobre todas. Mas olha só, essas 7 festas então, elas apontavam para um propósito específico de Israel em relação a Deus. Todas elas tinham significado, mas para mim e para você, elas têm um significado profético. Na história, a história da humanidade, a gente consegue ver nessas 7 festas. Primeiro, a Páscoa aponta para quê, irmãos? A Páscoa aponta para a morte de Cristo, amém? Aponta para a crucificação. Os pães ázimos, né, essa festa sem fermento, aponta para o quê? Aponta para o sepultamento. As primícias, né, ela aponta para a ressurreição de Jesus. O Pentecostes aponta em 2 aspectos. O primeiro, para a descida do Espírito, e segundo aspecto, para o arrebatamento dos vencedores. Depois, as trombetas. As trombetas são os sinais da volta de Jesus. Depois, o dia da expiação. O dia da expiação aponta para o dia do juízo, dia do julgamento. E a festa dos tabernáculos, ela aponta para a Nova Jerusalém, para a habitação de Deus. Deus vai habitar conosco para toda a eternidade. Olha só que maravilhoso, nessas 7 festas nós vemos tudo isso.
Essa é a palavra, essa é a graça de Deus. Mas eu quero falar especificamente sobre a festa das primícias. Não, isso sim, você precisa de ser disciplinado. É obviamente que você precisa trabalhar, você precisa ser disciplinado, mas tudo isso deve estar sobre a graça de Deus. A graça é uma base. Então você que crê na graça, você não é passivo. Não, você não é passivo. Você que crê na graça, você teve a revelação de quão amado você é. Não é que você não vai mover, não, você vai mover. Mas você só vai mover depois que Deus mostrar o caminho. Você só vai mover depois que Deus der a direção. Você só vai mover depois que o Senhor instruir você, que você receber a orientação do Espírito, aí você move. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença daqueles que são abençoados. Por que nós temos que esperar a direção de Deus para mover? Porque a palavra diz, eu falei para você, Salmo 1, tudo que nós fizermos prosperará. Davi está com o seu exército em algum momento, e Deus diz para ele: Davi, esse povo tu vai atacar não pela frente, mas por trás dele. Só que o seguinte, tu vai ficar acampado atrás dele e tu vai esperar. E tu vai ficar olhando para umas árvores, não lembro que árvore que era. Tu vai ficar olhando para essas árvores. E quando vier um vento do sul e balançar as folhas dessas árvores, aí você pode atacar, porque eu já entreguei esse povo na sua mão. Isso que é viver na graça de Deus, irmãos. Não é você ficar ali simplesmente esperando algo acontecer, não. Você está esperando a direção de Deus. Você está esperando o vento balançar a folha daquela árvore. Porque quando o vento balançar a folha daquela árvore, o Espírito vai testificar no seu espírito: agora é a hora, agora é a minha vez, agora chegou o dia, chegou o momento de eu agir. E eu tenho falado para você, 2023 será o melhor ano da sua vida. Será o melhor ano, um ano de mais frutificação, será o ano de mais favor revelado na sua vida. Não porque você não vai fazer algo, não, mas porque você vai ficar esperando o Senhor direcionar você. Você vai depender de Deus para todos os seus passos, todas as suas atitudes. O Deus vai formar em você um coração sensível ao Espírito dEle, e Ele vai direcionar você para as melhores oportunidades, as melhores oportunidades de trabalho, os melhores negócios, as melhores oportunidades que existem virão até você. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. E a festa das primícias, então, irmãos, ela acontecia nesse tempo todo, e havia um ambiente que permeava aquele período. Havia um ambiente, e eu creio que nós podemos pegar princípios desta festa e percebermos esse ambiente. Esse é o ambiente do seu coração, esse é o ambiente dos nossos dias. Como eu falei para você, nós não fizemos para ser abençoados, nós fizemos porque já somos. Só que é maravilhoso receber. Quem gosta de receber presente, levanta a mão. Eu faço lá em casa, né? Agora lembrei. Levanta a mão, tem que levantar a mão. É maravilhoso receber presente. Quem gosta de dar presente, levanta a mão. Quem gosta mais de dar do que receber, levanta a mão. Quem gosta mais de receber do que dar, levanta a mão. Você deve gostar de dar e de receber. Mas eu quero dizer para você, a alegria deve ser quando você recebe, mas a alegria deve ser também quando você entrega. Porque preste atenção, se você está entregando algo, é porque você já recebeu aquilo. Você não consegue entregar nada que você não tenha recebido. Então, tem 3 aspectos que eu quero avaliar aqui com você e aplicar na sua vida e nas nossas ofertas hoje. E eu creio que são princípios do reino e vão marcar a sua vida hoje. O primeiro deles, da oferta, ela estava ligado ao aspecto da gratidão. Eu não sei você, mas sempre que eu falo isso, o meu coração se alegra. O meu coração se alegra porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era, eu sei o que Ele fez comigo, eu sei o contexto que Ele me tirou. Eu imagino o que seria eu se não fosse Ele me resgatar. Eu imagino onde estaria eu se não fosse o Senhor me chamar, se não fosse Ele me escolher. Eu imagino como que seria minha vida, minha casa, o meu casamento, os meus filhos, se não fosse a bênção do Senhor. Por isso que eu sou grato a Ele. Por isso que quando nós vamos entregar a oferta, não é com pesar no coração. Não, porque nós recebemos de graça.
Nós recebemos uma terra que emana leite e mel. Nós recebemos uma semente. E o que nós fizemos? Nós só cremos. Nós aplicamos a semente. E agora essa semente, ela gerou frutos. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos devolver os primeiros frutos ao Senhor, como uma atitude de gratidão, irmãos. Então olha só, essa entrega com base na graça, uma expressão de gratidão, ela também era um sinal de consagração. Consagração, irmãos. E essa palavra, eu quero aqui situar você no que é consagração. Existem duas palavras que são muito parecidas e muitos usam como se fosse a mesma coisa, que é a santificação e a consagração. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, por exemplo, a palavra diz que nós somos santos, porque Jesus é santo. Ok? E o que é santo? Santo quer dizer separado para um propósito. Então a palavra diz lá, lembra, apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, ou seja, nós fomos separados para um propósito. Santo não é aquela pessoa que não erra, que não falha, não. Santo é aquele que foi separado. Por isso que Jesus é o santo. E nós somos santos por causa dele. Então eu quero dizer, você foi separado por Deus para um propósito. Só que o fato não é simplesmente santificar as suas primícias. Isso é muito bom. É o que Paulo nos ensina também lá em Romanos 13, né? Se a raiz é santa, o restante vai ser santo. Então você está separando algo. Santificação, santidade está ligado em separação. Mas consagração não. É diferente. Enquanto a santidade, ela traz um aspecto, preste atenção, negativo, você está separando, você está tirando, entende? A consagração é um aspecto positivo, você está aplicando. Consagração é dedicação exclusiva para um propósito. Então quando diz aqui, consagrar ao Senhor, é o que? Dedicar a Ele. E o porquê que se consagra ao Senhor? O porquê se dedica ao Senhor? Porque crê na graça de Deus que Ele vai multiplicar, irmãos. Você separar é a primeira parte, mas depois você precisa consagrar. Você crê que é santo? Você crê que você é santo por causa de Cristo, amém? Você crê que é separado para um propósito? Amém. Mas agora você precisa consagrar a sua vida também. Entende? Você separou de Deus? Não, você separou do mundo. Então para o mundo você é o quê? Você é santo. Você é santo. Só que agora para com Deus, santo não vai trazer mais resultado para você. Você é santo e ponto. Porque você é santo, você é filho, amém? Você é santo, você é abençoado, favorecido, é a posição de Cristo. Só que consagração fala de você aplicar-se para algo. Não, pastor, entendi, eu vou consagrar a minha vida para Deus. Aqui você multiplica e aqui você frutifica. Você pode separar, vamos falar na questão financeira. Você separou o seu dinheiro, você separou uma oferta, ok. Mas não é só separar a oferta, você precisa de consagrar ela. Se você separar a sua oferta, ela não vai gerar fruto, você só separou ela. Mas quando você entrega ela, ou seja, quando você dedica, consagra ela a algo, o que acontece? Ela se torna uma semente para multiplicar na sua vida. Isso é assim com a sua vida também. Ah, pastor, eu creio que eu sou separado por Deus para um propósito. Ok, e de fato é o que a Bíblia diz. Mas agora, você precisa consagrar a sua vida a Deus. Precisa dizer, Senhor, a minha vida é para Ti, eu consagro tudo que eu tenho, que eu sou para Ti. É o que Jesus fala, né? No Mateus 6,33, busca o reino dos céus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro, a minha vida é para Ele, os meus dias são para Ele, as minhas obras são para Ele, a minha casa é para Ele, os meus filhos são para Ele, o meu dinheiro é para Ele, porque é dele, mas eu consagro, eu dedico para Ele. Senhor, tudo que eu fizer é consagrado a Ti, é para o Senhor. Quando você consagra isso, irmãos, você está o quê, irmãos? Você está honrando a Deus. Por isso que lá no Provérbios diz, né? E até a parte final aqui da recompensa: traga ao Senhor, honre ao Senhor com as tuas primícias. Honre a Ele com as tuas primícias, porque os teus lagares vão transbordar. Então quando você honra é o quê? O que é honrar a Deus com primícia, irmãos? É separar ela, deixar em casa guardada, apodrecendo?
Dinheiro, o que é o dinheiro? É pegar o dinheiro, botar embaixo do colchão e deixar ali. Não, esse dinheiro está consagrado para Deus. Não, esse dinheiro está separado, ele pode estar separado, mas você tem que entregar ele para ele. Está entendendo? Ah, eu sou separado, ok, mas se entrega então. Se joga. Você precisa declarar, você precisa consagrar. Consegue entender a diferença, irmãos? Isso aqui é muito prático e transforma a sua vida. Transforma a sua vida quando você entende: eu sou dele, eu consagro tudo que eu tenho para ele. E quando você agora toca nos primeiros frutos, o Senhor me deu, é dele, ele colocou na minha mão, o que você vai fazer? Você vai devolver, você vai consagrar ele, você vai dedicar ele. E quando você faz isso, é certeza de multiplicação. O último aspecto então é esse da recompensa. Se você semear com a base no seu mérito, você vai colher isso. Mas se você semear com base na graça e no favor de Deus, no espírito de fé, a sua recompensa, ela será sobrenatural. Aquele que semeia com base no natural, vamos trocar carne por natural, semeia com base no natural, ele vai colher coisas naturais. Mas aquele que semeia com base no espírito, ele colhe com base espiritual. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que semeia no espírito, com essa fé, com a fé correta, ele vai colher 30, 60 ou 100 vezes mais, irmãos. É porque eu fiz? Não, é porque eu criei.